O Arnaldo fazia uma declaração dessa, que ele queria continuar aqui, né? Então foi maravilhoso hoje. Mas nós somos despertados hoje aqui com a quantidade de promessas que Deus deixou registrado em sua palavra aqui na Bíblia Sagrada para o seu povo. Em todas as dispensações existem promessas e mais promessas. Eu até tentei aliviar um pouco, dizendo que passava de mais de 7.500 promessas. Agora vem o meu amigo, irmão, companheiro Rondinelli, e já vem com um número preciso. Ele deve ter feito uma investigação minuciosa, igual Lucas fez, para poder escrever sobre o Evangelho. Passou aí de 8.000, né? Pois é. E se a gente for contar mais direitinho, vai aparecer mais alguma. Porque nós vimos que as promessas são fundamentais para manter a gente em ação, para manter a gente vivo, antenado, para não se deixar levar pelo desânimo, né? Pelas situações adversas que nos levam realmente a desfalecer. Então, foi maravilhoso a gente falar isso hoje. E eu quero agora completar isso ainda mais para dizer o seguinte, que quando os homens fazem promessas, você fica um tanto duvidoso, porque uma boa parte daquilo que nós prometemos, a gente não cumpre. Nem mesmo as mães, os pais em casa, quando prometem alguma coisa aos seus filhos, às vezes nem vocês mesmos cumprem a promessa que faz. Meu filho, se fizer isso de novo, eu vou te botar de castigo. Ele faz, e você não coloca. Se você fizer isso, eu vou te dar uma lapada, hein? Você faz, ele faz, e você não dá lapada nenhuma, né? E sem falar ainda nos nossos políticos, né? E como nós somos bobos em continuar acreditando no que eles prometem. Mais transporte, mais saúde, e mais emprego, e mais isso. O que vai acontecendo? Eles não cumprem nada. Agora eu só quero dizer uma coisa para você, querido. Quando nós lidamos com aquilo que Deus fala, não duvide, porque vai acontecer. A palavra de Deus diz assim, que essa palavra é fiel, e ela é digna de toda aceitação. Por quê? Porque ela se cumpre literalmente. Eu queria pelo menos ler com vocês aqui 2 textos de alguém que merece todo o crédito por ele ter falado assim. Por favor, Josué capítulo 24. Perdão, capítulo 23, verso 14. Revista e corrigida. Josué está chegando no final da sua missão. Ele já envelheceu e passou um tempo que nós não conseguimos nem avaliar, porque desde muito novo ele se colocou à disposição do Senhor. A Bíblia diz que ele nunca se afastou da tenda de Moisés. E não lemos que ele nunca tenha sido convocado para isso. Ele sentiu esse chamado, ele tinha esse desejo, ele se colocou na brecha, ele se colocou no lugar e dali nunca mais ele se afastou. Porque quando ele percebeu que a glória do Senhor estava constantemente sobre Josué, sobre Moisés, então também ele ficou ali, como que colhendo tudo o que sobejava do que vinha da parte de Moisés. E qual foi o desfecho disso tudo? Quando Moisés morre, antes de morrer, ele disse assim para o Senhor: meu Deus, eu estou já chegando ao final da minha missão, mas estou preocupado com quem vai continuar guiando esse povo. Esse povo não pode ficar sem o líder. E Deus então virou para ele e falou assim: não é o teu servo Josué? Pois ele está aí diante de você.
Você vai impor as mãos sobre ele, e eu colocarei sobre ele o meu espírito, e ele vai seguir essa jornada. Ele estava pronto no lugar certo. Olha o que ele diz: e eis aqui, eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. Ou seja, ele está morrendo. E vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Não caiu uma só palavra. Todas se cumpriram. Quer dizer que durante todo o tempo do seu ministério, ele nunca profetizou algo sobre o povo de Israel, amando do Senhor, que não tivesse se cumprido. Vamos ver mais uma confirmação em 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Primeira Reis 8, 56. Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que disse. Nem uma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, o seu servo. Temos mais uma confirmação de um outro escritor sagrado, que ele fala a mesma coisa. Nenhuma só palavra. Por que nós estamos iniciando a reunião dessa noite, na nossa fala, falando sobre isso? Para que você saiba que quando a gente lê a palavra de Deus, você precisa dar crédito ao que está sendo falado. E hoje, nós estamos propondo a você falar sobre um tema que esse tema tem sido esquecido nos nossos púlpitos. Os nossos púlpitos estão vazios desse tema. E quando os pregadores param de falar sobre um tema, e isso é proposital. Proposital por quê? Porque esse não é um tema que agrada a maioria das pessoas, e principalmente os crentes. Falar sobre a volta de Cristo, falar sobre o céu, falar sobre o que está por vir, não é algo que as pessoas querem ouvir. Porque o foco, os propósitos, a esperança que todos têm e o apego que as pessoas têm não está nos céus, mas está aqui na terra. E o Senhor Jesus, Ele nos alertou muito bem para isso, porque Ele disse que o nosso coração, ele só está preso onde estão os nossos interesses. E quais têm sido os nossos interesses? Os nossos interesses são terrenos. Então, os púlpitos encheram de quê? Só de mensagens que vai colocar você prosperando, mas prosperando somente para esta vida aqui. Não, você vai melhorar, você vai vencer, você vai melhorar no sentido financeiro, você vai ganhar mais dinheiro. Quanto mais dedicado você for, mais você vai viver aqui. Você vai ter um carro novo, você vai prosperar também nos seus negócios. Mas ninguém fala do céu. Fala de milagre, fala de cura de corpo físico, fala que você vai vencer qualquer adversidade, mas tudo se referindo a este mundo aqui. Nós não vivemos aqui pensando no céu, nós vivemos aqui pensando aqui. Se eu perguntar para você, você que é bom de sonhar,
Qual foi a última vez que você sonhou com o céu? Foi semana passada? Foi o mês passado? Qual foi a última vez que você sonhou com o arrebatamento da igreja? Quando foi? Foi agora, há poucos dias? Ou tem tempos e tempos, ou você ainda nunca sonhou como um crente, pensando que você está saindo deste mundo aqui para cessar todas as suas dores e dificuldades? Olha só que incoerência que nós vivemos. Já fui advertido em vários congressos, quando eu levo um tema como esse para falar sobre a volta de Cristo, quando eu chego na porta para poder cumprimentar as pessoas, muitos crentes vêm dizer para mim: olha, você hoje me frustrou com a sua mensagem. Ah, mas como assim? Não, porque tem tudo programado, eu acabei de casar agora, estou querendo ter um filho, e nós estamos com um plano de comprar uma casa agora um mês que vem, e você vem falando que Jesus está voltando. Você tirou de nós o nosso sonho, a nossa esperança. Sabe o que a Bíblia diz? Que aqueles que esperam em Cristo somente nessa vida são os mais miseráveis de todos os homens. As pessoas querem cantar, as pessoas querem orar, querem ter um envolvimento com Cristo, mas não querem sair aqui deste mundo. Aqui está bom, cheio de doença, cheio de problemas, cheio de conflitos, cheio de incertezas. Não é um dia sequer que não somos despertados com a notícia ruim que nos joga para baixo, que nos deixa depressivos, que nos deixa completamente deprimidos. Mas ninguém quer o céu, onde Jesus está dizendo que toda a nossa lágrima será enxugada, toda a nossa dor será dissipada, tudo ficará para trás, o pecado não terá acesso no céu, teremos um corpo glorioso, a plenitude que nos espera está no céu. Mas não pensamos no céu, só pensamos em comprar, em vender, negociar, barganhar, prosperar. As igrejas que pregam a doutrina da prosperidade, elas estão abarrotadas de gente, não cabe de mais gente, porque eles não falam mais do céu. Bom, se você não está acreditando no que eu estou falando, olha as agendas das igrejas para o próximo mês. Quais são os temas? Do que vai ser falado? Olha amanhã o rádio, a televisão, os mensageiros que vão pregar amanhã. Olhe se algum deles tem alguma proposta para falar sobre o tema de hoje que nós estamos abordando aqui, que Jesus está voltando. Ninguém pensa nisso. Quem é que quando deita na sua cama faz sua oração: Senhor, Maranata, ora vem Senhor Jesus? Cadê? Cadê essas orações? Ninguém faz essa oração mais. Ninguém tem anseio mais pela volta do Senhor. Essa é a diferença da igreja primitiva para a igreja de hoje. Por que a Bíblia encheu as suas páginas falando sobre a volta do Senhor? É para que o nosso olhar, quando nós esperamos alguém chegar, os nossos olhares, os nossos pensamentos, o nosso envolvimento, ele fica a semana toda, o mês todo, aguardando a chegada daquela pessoa a quem nós amamos. O tempo todo, nós olhamos na folhinha: falta quantos dias para fulano chegar? Falta quantos dias para meu filho chegar, que está tanto tempo que eu não vejo ele? O nosso anseio está voltado para a chegada de quem nós amamos. É por isso que Jesus nos encheu com essa promessa. Muito bem. A primeira epístola aos Tessalonicenses, ela é uma epístola escrita exclusivamente para falar sobre isso. Por que Paulo traz à tona à igreja de Tessalônica esse tema sobre a volta do Senhor? É porque o tema sobre a volta do Senhor é um dos temas que trazem muitas dificuldades para muitas pessoas entenderem. E a coisa dificulta ainda mais quando aqueles que não entendem do assunto querem falar do assunto. É a pior coisa que existe neste mundo: alguém querer debater um assunto que ele não entende, mas ele quer debater aquele assunto, ele quer ensinar aquele assunto. É muito mais fácil para uma pessoa que não entende convencer o outro daquilo que ele não entende de um determinado assunto, do que quem entende querer explicar a uma pessoa que não sabe de nada.
A verdade é muito mais difícil ser inculcada na mente de alguém do que aquilo que não é certo. Uma falsa doutrina, ela tem uma repercussão fantástica, porque nós gostamos daquilo que é falso, nós amamos. A Bíblia diz que o ímpio, por causa do seu orgulho, ele não investiga, ele simplesmente aceita o que vem, e principalmente quando vem dentro daquilo que ele gosta, daquilo que o facilita, daquilo que não o confronta, daquilo que não encurrala ele numa parede, aquilo que não confronta as suas filosofias, os seus pensamentos, aquilo que bate contrário aos seus pensamentos, porque a verdade faz isso. A verdade nos confronta mesmo. E quando a verdade é propagada, o que a verdade quer? Ela quer que você investigue. É por isso que, numa das cidades que Paulo pregou, chamado Bereia, os moradores daquela cidade são classificados na Bíblia como pessoas nobres. Não é porque tinha sangue real, sangue azul, correndo em suas veias, não. Eles foram nobres porque quando Paulo chegou lá com a verdade do Evangelho, todos eles foram para suas casas conferir nas Escrituras se realmente era verdade o que Paulo estava falando. Isso os colocou numa posição elevada perante o Senhor. O que a verdade quer, ela não quer que você aceite de pronto, mas ela quer que você investigue, confira, confronte, olhe as Escrituras, olha as páginas da sua Bíblia, verifica para lá e para cá, pega os textos e contextos e compare o que está sendo dito. Então, por essa divulgação de pessoas sobre a volta de Cristo, deturpada e tão doutrinariamente sendo aplicada às pessoas, então se criou-se uma grande confusão. Na época de Paulo, havia muitas religiões como existem hoje muito mais do que antes. Mas havia religião que não acreditava na ressurreição. Havia religiões que não acreditavam que Jesus vinha somente nas nuvens para buscar um grupo de pessoas. Os próprios discípulos tiveram grande dificuldade de entender isso, porque sempre a pergunta deles com relação à vinda de Cristo e o estabelecimento do seu reino era a seguinte: Senhor, quando será a tua vinda? E que sinal haverá do fim do mundo? Como isso vai acontecer? Porque eles queriam Jesus como um rei, eles queriam Jesus para reinar. Eles estavam pensando como muitos pensam hoje, que tudo é concernente debaixo do céu, aqui neste mundo. Agora, um arrebatamento súbito de um grupo de pessoas, eles desconheciam isso. Olha comigo, abra aí a primeira epístola aos Tessalonicenses, e você vai ver como Paulo tem dificuldade. Em todos os capítulos, Paulo menciona sobre o retorno de Jesus. Capítulo 1. Verso 10. Esse foi lido hoje pela manhã, né? Só que em outra aplicação. Vou ler o verso 9, né? Porque aí o 10 ele está na sequência de completar o 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. A palavra-chave aqui é o verbo esperar. Nos convertemos do mundo, do pecado, dos ídolos, dos nossos vícios, e agora pertencemos ao povo de Deus.
E nós estamos esperando aquele que vem do céu para nos buscar. Quando Jesus morreu e subiu, e o Espírito Santo desceu, inaugurou a igreja, Jesus fez um pacto, uma aliança com as pessoas que iriam se converter. E esse pacto foi firmado da seguinte maneira: eu quero que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus não consegue viver sem a gente. Doeu muito mais em Jesus ele ter subido para o céu e ter deixado nós aqui, no meio desse conflito todo, do que em nós, que aqui ficamos. O Senhor deseja muito mais se encontrar conosco do que nós desejamos estar com Ele. O corpo, ele está separado. Jesus tem um comprometimento com a igreja, que é a sua noiva. E ele está ansioso por sua noiva. Ele está ansioso para que esse dia aconteça, onde o casamento, a bodas do Cordeiro irá acontecer. Ele está ansioso para esse dia acontecer. Temos ouvido muito, e ontem vocês ouviram algumas vezes, na mensagem de ontem, quando se refere a Jesus Cristo e a sua igreja, de colocar Jesus como o cabeça. Jesus não é o cabeça, Jesus não é o líder da igreja, Jesus, ele é a cabeça da igreja, que é o corpo, ele é a cabeça. Nós não seguimos Jesus como se ele fosse um líder, mas nós seguimos Jesus como a cabeça, a engrenagem. É Jesus que coordena, é Jesus que elabora, é Jesus que comanda a igreja. O corpo sem Jesus, ele não é nada, ele não tem vida. Um corpo sem o cérebro, ele está morto. Nada funciona em nós se o nosso cérebro morrer. A igreja, ela não é uma igreja viva se ela não tem a consciência de que Jesus é a cabeça desse corpo. É bem diferente, não é? Ser o cabeça é uma coisa, agora ser a cabeça é outra. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com tantas e tantas Bíblias e versões que aparecem, porque essas mudanças são feitas tão sutilmente que você não percebe que tem mudanças que alteram completamente a interpretação. Ele é a cabeça da igreja. A cabeça é um órgão, um organismo, o corpo nosso. A igreja, ela é um corpo, e não uma organização qualquer. É diferente. Vamos para o capítulo 2. Você vê que você sai de um capítulo e entra no outro. Capítulo 2, verso 19. Porque qual é a nossa esperança? Ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. É interessante, né? Paulo não está falando de glória, está falando de gozo, está falando de coisas estupendas, e não se referiu absolutamente nada sobre as coisas terrenas. Falou sobre a volta de Cristo. Qual é a nossa glória? Qual é a nossa esperança? Qual é o nosso desejo? É a volta do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a vinda do Senhor. É interessante, né, que para os apóstolos, quando Jesus falou assim: olha, eu estou indo para o Pai, mas um dia eu vou voltar para buscar vocês. A partir de então, todos eles passaram a viver como se Cristo voltasse logo. É como se Jesus tivesse assim: eu vou ali e estou voltando já. Só que os apóstolos esqueceram
de que a contagem de Deus ela é totalmente diferente da contagem nossa. Porque se Jesus tivesse vindo há um tempo atrás, muitos de vocês aí teriam ficado para trás. Enquanto esse corpo não completar por inteiro, Jesus não vem. Eu fico pensando, né? Talvez ele está esperando você aí, né? Quem sabe você é a última peça desse corpo, o último membro a encaixar nesse corpo. Porque assim que completar, a igreja sai. Capítulo 3, verso 13. O que Paulo agora faz no capítulo 3? Ele agora entra numa questão onde há essa dúvida, essa polêmica. Então agora, esse capítulo 3, Paulo está mexendo aqui de propósito, de que haverá um arrebatamento da igreja, mas haverá também a descida de Jesus para estabelecer o seu reino aqui. Isso também é fatal. Jesus quer levar a igreja para que o casamento aconteça, para que nós sejamos julgados como crentes. Ouvimos ontem na mensagem também sobre o pregador falando a respeito de que a igreja, ela só pode ser apresentada a Deus, o Pai, quando ela não tiver mais nenhuma ruga, nenhuma mancha, nenhum pecado, nada. Tudo tem que ser tratado, a igreja tem que estar pura. Antes de todos nós vestirmos a roupa nupcial, ela precisa passar por um julgamento. E esse julgamento, a Bíblia chama de o tribunal de Cristo. Nesse tribunal não é dirigido por Deus, não é o Pai que vai fazer esse julgamento. Esse julgamento é do Senhor Jesus Cristo com o seu povo. É só Ele a igreja, é só Ele você. Porque antes do casamento dele, muitas coisas precisam ser ajustadas. Lá ele não vai tratar de pecado, mas ele vai tratar das nossas obras. A igreja, ela está neste mundo aqui para poder representar, ela é a embaixadora, ela é o reflexo da glória de Deus. É muito interessante isso, né? Porque o relacionamento de Jesus e a igreja, ele é muito parecido com o relacionamento de um marido e a sua esposa. Tem muita semelhança. O prazer máximo que se pode ter entre um homem e uma mulher, o mais profundo prazer nesse relacionamento reflete o mais profundo, ou pelo menos é mais ou menos parecido com o prazer que o Senhor Jesus tem com a sua igreja. É por isso que Paulo diz aos Efésios: eis que vos digo um mistério. Que mistério? Entre Cristo e a igreja. E logo a seguir ele fala: e o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua esposa. Querido, isso é um mistério. E que mistério é esse? É uma ligação entre um homem e uma mulher de tal maneira que na visão de Deus os dois passam a ser um só. É impossível vocês olharem para mim e não ver a sombra da Erli comigo, mesmo ela não estando presente comigo. Todas as vezes que eu venho sozinho, sempre há uma pergunta de alguém dizendo assim: Erli, é impossível você não trazer a presença da Erli, a minha presença, mesmo que eu esteja sozinho. Vocês conseguem olhar para o irmão Talício e a irmã Tina individualmente, sem não ver a sombra do outro? Há quantos anos vocês estão juntos? 60? Como não ver a dona Tina?
olhando para o irmão Talício. É isso que Paulo está dizendo desse mistério. Não há como o mundo olhar para mim e para você como crente e não ver a glória de Jesus. Se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Esse reflexo é o testemunho. Deus não quer apenas que você olhe para o céu e vê a glória dele refletida em tudo que ele criou. O que ele quer é que nós sejamos, conforme diz a palavra, astros no mundo. Deus quer olhar para você que é jovem, na sua faculdade, no seu trabalho, onde você estiver, e que ali as pessoas vejam em você algo diferente. E que algo diferente é esse? É que existe algo de Deus em você, que existem características de Cristo em você, que eles consigam ler o Evangelho em você, sem mesmo você abrir a boca. Querido, isso é lindo demais, isso é um mistério. Não há como explicar isso. E como explicar isso? Um homem deixar a sua casa, um homem deixar o amor da sua mãe, um homem romper o seu relacionamento de proteção e cuidado e suprimento do seu pai. Não existe para mim uma casa onde me dava mais prazer do que a casa do meu pai e da minha mãe. Onde todos os cuidados de uma mãe que tira da boca, ela deixa de comer. Se tem lá uma fatia de pudim, ela vai pegar, vai dividir aquilo para 4 filhos, e nessa partida, nessa divisão, ela não entra nessa divisão, ela não come, ela não tem coragem de comer, porque está dividido pelos seus filhos. Isso é um mistério. E aparece alguém na nossa vida que consegue fazer com que nós rompamos com esse cordão umbilical e vai se unir àquela pessoa. Fantástico, né? Pois então, o que Paulo está dizendo aqui? No capítulo 3, verso 13. Para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. O que Paulo está dizendo aqui no verso 13 é que vai explicar agora, porque ele entra aqui no outro aspecto da vinda de Cristo. Olha como é complexo isso aqui. Como é que nós vamos conseguir, com esse corpo aqui, ser irrepreensível, para depois então sermos apresentados a Cristo? Quando é? Nunca. Nunca vai acontecer. Quando é que a igreja vai ser completamente olhada de forma com que agora não existe mais nada? Porque no tribunal de Cristo nós temos uma palavrinha que me chama muita atenção. É que lá ainda, muitos de nós vamos sofrer detrimento. As nossas lágrimas não serão enxugadas antes do tribunal de Cristo. Porque no tribunal de Cristo nós vamos passar ainda por um momento de vergonha. De sabermos o quanto nós perdemos por sermos da maneira que somos aqui ainda nesse mundo. Essas briguinhas bobas, essas discussões bobas, essas contendas, esses fracassos como crentes, essa preguiça, essas rejeições. Nem 5% dos membros dessa igreja aqui chegam para a liderança, para os seus líderes e dizem assim: olha, eu estou aqui, vocês precisam de quê? Em que eu posso ajudar? Em que área eu posso atuar? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero trabalhar para o Senhor, me dê um serviço qualquer, arruma uma coisa qualquer para me fazer. Eu acho que eu falei muito 5%, muito pelo contrário.
Aqui, te queria escalar você. Não, escala não. Olha, eu queria você para esse serviço. Não, esse mês eu não posso fazer nada, que eu estou muito ocupado. Não, esse tipo de serviço aí para mim eu não quero não, porque isso aí é humilhação para mim. Não, fazer esse tipo de serviço, não, isso aí para mim não dá. Vocês viram por que a Bíblia diz que os anjos gostariam de fazer o que a gente faz? Porque eles nunca perguntaram para Deus que tipo de serviço Deus tinha para eles. Nunca. Os anjos estão à disposição de Deus, do seu Criador. O que o Senhor quer que a gente faça? Eles não perguntam qual é o serviço. Eles só querem executar o serviço. Esta é a diferença. Então, irrepreensíveis, nós nunca vamos ser aqui. Mas depois do tribunal de Cristo, tudo ficará no esquecimento do Senhor. Acabou. Porque no tribunal de Cristo nós vamos ser questionados qual será a nossa justificativa. Jesus vai perguntar para você o porquê que você agiu dessa maneira. Qual foi o motivo? Qual é a justificativa sua? Por que você é assim? Por que você foi assim? Você foi remido, lavado, purificado. Eu fiz tudo o que você não podia fazer, eu fiz por você. E qual foi a troca? Eu deixei você no mundo para refletir a minha glória. E como foi a sua ação? Cadê o seu serviço? Me mostra aqui. Me traga aqui tudo que você fez. E simbolicamente, Jesus vai pegar tudo aquilo que nós fizemos e colocar no fogo. Porque o fogo, ele é o símbolo, a figura da purificação. Você quer saber se o que você tem é ouro? Bota no fogo, derrete. Quer saber se é prata pura? Bota no fogo, derrete. Agora é madeira? É palha? É feno? Bota fogo. Assim será o tribunal de Cristo. O nosso serviço, a nossa obra, as nossas atitudes, elas vão ser avaliadas assim. Simbolicamente, no tribunal de Cristo, ele tem um lugar onde vamos ser provados. Então agora o que Paulo está dizendo para eles? Que haverá esse dia, onde vamos ser purificados. O tribunal de Cristo termina. Então vamos para as bodas do Cordeiro. Será o dia mais glorioso que um crente experimentou na sua vida. Uma festa que não tem hora para acabar, que não tem dia. Afinal de contas, estamos dentro da eternidade. Receberemos as vestes nupciais, todas de um linho finíssimo, branco. E ali então haverá o casamento. E depois de 7 anos, a igreja nos céus. Aí Paulo está dizendo que nesta vinda agora, para estabelecer o seu reino, Jesus não vem mais sozinho, ele vem com todos os seus santos. Nunca mais agora o corpo se desvinculará da cabeça que é Cristo. Agora eles são um só. Assim como eu e o Pai somos um, ele e a igreja agora será um só. Há pouco tempo atrás, pastor Cláudio Duarte, um grande pregador, ele foi brincar com o seu público, como de vez em quando ele faz, e ele soltou uma frase assim, de que se casamento fosse bom, Jesus teria se casado. Mas é claro que a mídia não esperou ele completar o
a sua mensagem, porque esse não é o interesse do inimigo, né? Mas pegou somente essa parte. E eu perguntaria para você, por que Jesus nunca se casou? Porque desde a eternidade passada ele fez um compromisso com uma noiva, com uma moça que estaria por vir. E como ele é fiel, ele nunca traiu, nunca pensou em outra, nunca pensou sequer em possibilidade de ter uma outra que não fosse a sua igreja. Que fidelidade, né? Que amor. E é por isso que essa comparação do nosso casamento é exatamente assim. Que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja, dando a sua vida por ela. Jesus fez isso. Agora o capítulo 4, verso 13. Esse é o texto favorito, né, do irmão Daltro e daqueles que amam a volta do Senhor. O que estava acontecendo com essa igreja, com esses irmãos, com os membros dessa igreja que estavam confusos? Quando morria um parente, eles ficavam desesperados. Era como se fosse uma despedida eterna. Paulo não consegue entender isso. Havia essa confusão na mente deles, porque de tantas pregações erradas, ensinamentos errados. Quando você perde alguém que você ama e que também é um crente, um cristão, um convertido como você. Paulo então escreve assim no verso 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Eu amo essa passagem, porque Paulo fala da morte como um sono, né? Quando você estiver diante de alguém que morreu na sua família, e que é um convertido ao Senhor, olha para ele com um olhar diferente. Ele não está morto, ele está apenas dormindo, e que vai ser acordado daqui a pouco, que vai ser despertado daqui a pouco. Nós temos que lembrar, queridos, hoje nós falamos da morte hoje de uma forma tão suave, né, que ficou tão bom, até quem já está indo, já está na carreira final, saiu daqui tão suave, né? Porque eu disse que só é ruim para quem fica. Mas para o salvo em Cristo Jesus, a morte é apenas uma passagem tão tranquila de que os seus olhos estão fechando de uma forma que já está se abrindo para uma eternidade. Agora quem fica não, continua sofrendo, porque ainda está influenciado pelo pecado e pela dor do pecado, pelas consequências do pecado. Mas Paulo trata aqui da morte do cristão como apenas um sono profundo. Quando você está dormindo, por exemplo, né, o que você sente? O que você vê? Não é? É algo prazeroso dormir, é algo gostoso dormir. Assim é a morte do cristão. O que Paulo quer que a gente entenda? É que você nunca vai ler nas Escrituras que Jesus sepultou alguém. Nunca ninguém ficou morto e continuou morto onde Cristo chegou. Amém? Não tem. Alguém está morto aí, Jesus, cadê? Não seria completamente incoerente se Jesus participasse de um velório e deixasse aquela pessoa morta ser sepultada? Para quem veio a este mundo para trazer vida?
Não seria incoerente com a sua mensagem? Não seria completamente desconforme uma pregação dessa? Que autoridade Jesus teria sobre a morte? Ninguém ficou morto. Ah, quantos dias? Tem 4 dias. Aonde ele está? Não, mas ele está cheirando mal. Aonde ele está? Não, mas já tem 4 dias. O que interessa isso para Jesus? Abre lá, tira a pedra. Que coisa extraordinária, né? Estamos falando de alguém que não tem nada que possa detê-lo. Não é? Vem Jesus lá e encontra, já na saída de uma cidade chamada Naim, uma viúva desesperada, chorando, já não tinha marido, uma mulher completamente já discriminada pela sociedade. A mulher não tinha direito nenhum sem um homem dentro de casa. Ela tinha um único filho e o seu filho morre. E Jesus encontra com aquele cortejo fúnebre no portão da cidade. Jesus manda parar. E Jesus chega para aquela mulher e diz assim: não chores. E chega no esquife e diz assim: levanta daí, menino. E a Bíblia diz que o menino sentou e começou a conversar com Jesus. Que coisa espetacular. Só que nós esquecemos que estamos lidando com isso. Essa semana eu pude dizer para uma irmã que perdeu a sua filha com 22, 23 anos. Sua filha tinha acabado de casar há pouco tempo e tinha tido a sua filhinha, um bebezinho. E essa menina foi acometida de um câncer devorador, que começou no seu intestino e logo a metástase foi para o cérebro dela. E com menos de 60 dias, essa menina morreu. Essa mãe depositou toda a sua fé de que Deus iria fazer um milagre na sua filha, mas Deus não fez. E ela faleceu. E há pouco tempo atrás eu disse para ela, para minha irmã, o luto ele pode durar uma semana, um mês, um ano, mas o luto ele precisa terminar. Porque se nós não determinarmos o fim do nosso luto, nós vamos morrer junto com a pessoa que partiu. Enquanto você não romper esse luto. E ontem eu recebi uma mensagem dela dizendo: Lucia, durou 8 meses o meu luto. Agora ele acabou. Agora eu estou olhando para minha netinha e estou cuidando da minha neta, porque ficou sobre a minha responsabilidade cuidar dela. Deus levou a minha filha, mas me consolou me dando essa criança. Ela é tudo para mim. Dorme do meu lado, na minha cama. Eu acordo com ela. A criança é linda, espetacular, mas o luto acabou. O luto só acaba quando nós reconhecemos do que Jesus faz com a morte. Ele transforma a morte em vida. E é um grande exemplo para a nossa vida. E tem muita gente que não consegue se desprender do luto e vai se definhando. Quando você lê Abraão lidando com Sara, quando ela morre, ele lamenta, ele chora, ele não sabe o que fazer, ele ama Sara, mas ela morre. Mas ele termina o seu luto dizendo assim: e levantou-se Abraão e foi buscar um lugar para sepultar o seu morto. E alguém queria dar a ele um lugar
apropriado de graça. Ele disse: eu não quero nada de graça, eu quero pagar o preço justo para sepultar o meu morto. Ele não fala mais o nome de Sara. Mas ele fala: o meu morto. O luto acabou. E ele segue a sua vida. Não quero que vocês sejam ignorantes. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Olha que promessa, mais uma vez a promessa sendo repetida. Deus os tornará a trazer com Ele. Morreu há quanto tempo, não interessa. Morreu queimado, não resta mais nada. Ele vai trazer de volta. A ressurreição é algo imutável. É um decreto, assim como a morte foi decretada, mas a ressurreição também está decretada pelo Senhor. Não importa o tempo, nós vamos voltar. É por isso que quando nós vamos despedir de alguém cristão, nós estamos dizendo só para ele assim: olha, até breve. Daqui a pouco nós vamos nos encontrar de novo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Paulo faz questão de dizer: o que eu estou falando aqui, eu estou falando com as palavras que é do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Natan hoje mexeu nisso aqui. É juntos. Ninguém vai chegar no céu primeiro do que o outro. Não, ninguém. Ninguém vai dizer assim: eu cheguei primeiro. Ninguém. Se acontecer hoje, por exemplo, nós estamos vivos, mas Paulo está dizendo: nós não vamos preceder, nós não vamos ser arrebatados antes daqueles que morreram em Cristo. Calma. Deixa primeiro eu trazer de volta os que morreram em Cristo. E Paulo explica isso de uma maneira extraordinária. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Por que Paulo diz assim? Porque o mesmo Senhor. Por favor, deixa a sua Bíblia marcada aí. Volta aqui em Atos, capítulo 1. Verso 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu os vistes ir. Então agora o que Paulo está dizendo, muito tempo depois? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O mesmo Senhor, que mesmo Senhor? O mesmo que eles viram subir, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Queridos, não é Cristo descendo na terra, mas é a igreja encontrando com Jesus. Tem um ponto de encontro, um lugar de encontro.
Não é Cristo descendo aqui, mas é a igreja subindo até Ele. Se você não tiver cuidado, você não consegue entender isso aqui. O que Paulo está dizendo aqui é um acontecimento exclusivo, no meio de uma situação do mundo. A igreja não é a noiva de Cristo, o que Cristo vai fazer? Ele está protegendo a sua noiva. Ele está tirando a sua igreja deste mundo contaminado pelo pecado, e que agora está prestes a passar por um juízo de Deus. A igreja não pode passar por ele. Aí agora entra essa confusão que se faz. A maioria dos pastores e pregadores dizem que a igreja vai passar por esse juízo de Deus sobre esse mundo. Que amor é esse de um noivo que tem todo o poder, que tem toda a soberania, vai permitir a sua noiva passar por um juízo, por um sofrimento que não é dela? Porque se Cristo já sofreu essa punição, se o juízo de Deus já pairou sobre ele por causa da igreja, quando nós iríamos ser punidos pela justiça divina, o que Jesus disse? Não, eu vou resgatar, eu vou cuidar, eu vou morrer pela minha noiva, eu pago esse preço. Qual é o preço? É o sofrimento, eu pago. É a morte, eu pago. É a punição, é a maldição da cruz, eu estou disposto a fazer isso por ela, porque eu amo essa igreja. Porque Jesus já nos conhece antes de nós sermos formados. Ele se apaixonou por nós antes. Ele já tinha a sua noiva na sua mente. É interessante, eu amo quando eu ouço a história das pessoas que se casaram e que vivem com suas famílias, dizendo como foi. Tem pessoas que falam assim, não, eu já tinha o perfil da minha esposa antes de casar. Eu não estou falando de algo aqui totalmente desconhecido, né? Eu já tinha o perfil de como eu queria, né? Se ele fosse um desenhista, ele iria desenhar como é que era o perfil daquela esposa que ele queria. Jesus já tinha isso na sua mente, como era a sua noiva, a sua igreja, né? Essa mistura de tanta gente diferente como nós somos, isso encanta Jesus. Cada membro, cada um com a sua esquisitice, né? Cada um com sua mania, cada um com os seus defeitos, cada um com o seu jeito, cada um com o seu temperamento, cada um com os seus problemas. Jesus ama essa mistura de tanta gente, quando se reúne com um só propósito, em adoração a Ele. Jesus é apaixonado por nós, nos ama profundamente. Nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Aqueles que já viajaram de avião, já puderam experimentar como vai ser isso. Quando o avião ultrapassa, quando ele está na linha de cruzeiro, é o lugar mais seguro do avião. É o lugar mais seguro. E quando você olha para baixo e que você vê aquele tapete de nuvem, você fala assim, Jesus não poderia escolher um outro lugar tão magnífico, tão esplendoroso, para poder vir receber a sua igreja. Você está cansado de ver cerimônia de casamento, não é? O que acontece? O noivo fica aqui, aguardando. Olha como é que essa cena é linda. O noivo fica aqui na frente, a noiva chega. O que se ouve? O toque da música, representando o toque da trombeta. E quando o pianista, ou então o saxofonista, aquele que está com aquele instrumento de sopro, dá o primeiro sinal, o noivo se ajeita, se apruma, ergue a sua cabeça,
e o seu olhar fica lá esperando a chegada da noiva. E quando a noiva entra, é a cena mais bonita, simbolicamente, do encontro de Jesus com a sua noiva amada. A noiva está agarrada no seu pai, mas não está nem olhando mais para o seu pai, ela não quer nem saber, ela está doida para ficar livre dele. E aí chega num determinado momento, a noiva para, e o noivo sai do seu lugar, e vai encontrar com a noiva, num determinado ponto daquela trajetória. E ele então pega nas mãos da sua noiva e dá um beijo na testa dela. E aí agora ele oferece o seu braço, e ele vem para o altar do Senhor. É assim que vai ser o arrebatamento da igreja. Não é Jesus descendo aqui no mundo, indo lá para Jerusalém, vem cá igreja, vamos fazer um casamento aqui, vamos realizar aqui. Nem pensar. Você observa aqui que esse acontecimento aqui, ele é totalmente diferente daquele que Jesus vem para estabelecer o seu reino. Ninguém verá, o ímpio não verá. Quando a Bíblia diz lá que todo olho verá, não é para a igreja. Eu quero encerrar, querido. Se vocês me deixarem, eu fico aqui até amanhã. Mas eu preciso encerrar. Mas eu não posso encerrar sem dizer para você que Paulo está dizendo que isso aqui vai acontecer. Jesus vem nas nuvens, nós vamos encontrar com Ele. Mas aqui ele não está explicando aqui os detalhes, a minúcia deste acontecimento. Não é? Esse aqui é um processo entre Jesus e a igreja, ninguém tem nada com isso. Não tem governador, não tem rei, não tem Estados Unidos, não tem Rússia, não tem China, não tem Japão, ninguém tem nada com isso. É Jesus e a igreja, é a igreja e Jesus, mais ninguém. 1 Coríntios. Capítulo 15. Mais uma vez nós vamos nos deparar com uma palavra que é chave de tudo. A palavra é mistério. Quando se trata de mistério, nós não estamos tratando de coisa que é normal. É uma coisa que vai sair do que é terreno, é uma coisa que vai sair da ciência, daquilo que é científico, vai sair daquilo que é letra, da sabedoria e inteligência do homem, e vai para a área da nossa fé. Verso 51, capítulo 15. E eis aqui vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Grife para esse verso 52 na sua Bíblia. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No momento, isso é um tempo. Aqui está determinado o tempo. Quanto? 1 hora? Meia hora? E Paulo tenta explicar esse tempo. É um tempo tão rápido, que a única forma que ele teve para exemplificar isso foi dizer que esse tempo é um abrir e fechar de olhos. Faça isso. Ou já foi. Já foi. A igreja já foi. Dá tempo de você pedir perdão para alguém? Já foi. Dá tempo para dizer assim, deixa eu te dar um abraço, que já tem um ano que eu não te dou um abraço? Já foi.
Dá tempo para você dizer assim: olha, agora eu estou à disposição para fazer um serviço antes do Senhor me arrebatar? Acabou. Dá tempo de algum preparo? Acabou. Dá tempo ainda de você fazer uma oração? Já foi. É um abrir e fechar de olhos. Esse é o tempo. Dá tempo ainda de você falar assim: Senhor, eu estou acompanhando a igreja por muito tempo, mas agora eu entendi que é verdade mesmo. Não tem mais tempo. Você lembra da arca? Jesus, ele bate nessa tecla, assim como foi nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, negociavam, casavam, faziam festas, trabalhavam, faziam de tudo como a gente vive hoje. Mas eles não perceberam que a porta foi fechada por fora. Quem estava dentro não podia sair, e quem estava fora não podia mais entrar. Acabou. Aí então começa a cair a primeira gota de chuva. E aí as evidências se tornaram claras. Por que Noé construiu a arca? Porque era o único meio de salvação. Por que a igreja fica pregando o tempo todo, né? Tem hora que eu fico falando assim: gente, o visitante, ele tem que ter muita paciência, né? Porque a gente fica batendo na cabeça dele o tempo inteiro, fica batendo no ouvido dele o tempo todo. E sabe quando um pecador desse se arrepende, se converte, e que lá na frente, depois de um ano, ele vem para a gente e fala assim: por que você não falou mais vezes, para que eu tivesse aceitado antes, não deve ter demorado tanto? Mas é por isso. Porque isso aqui vai acontecer, nós não sabemos que dia. Jesus fez milhares de promessas, mas essa promessa ele não fez de dizer para nós qual vai ser o dia, qual vai ser a hora, qual vai ser o ano, qual vai ser o mês que ele vem buscar a igreja. Isso ele não falou. Ele deixou em suspense esse mistério. Verso 53... porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Você leu isso hoje, né? Não foi, Natan? Por que Paulo faz questão de dizer assim: olha, cumprir-se-á a palavra que está escrita? É mais uma promessa que há de ser cumprida. Quando isso acontecer, a imortalidade é a coisa que eu mais anseio na minha vida, que eu detesto a morte. Eu amo a vida. Eu nasci para ter a vida eterna, irmãos, porque eu amo viver. Nossa, e vou lutar para viver até onde eu estiver respirando, eu vou lutar pela vida, porque eu nasci para isso. Quando ela chegar, a morte chegar, ela vai chegar no seu tempo determinado, mas eu vou lutar até o final, buscando a vida. A vida. Onde está a morte? Olha só, Paulo brinca, né, com a morte. Cadê você agora? Quando a gente vence o inimigo, né, a gente fica falando assim: viu? Eu não falei? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão é aquele ferrão que fica futucando o boi o tempo todo, levando o boi para onde ele não quer ir. Assim é a morte com a gente. Onde está o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu encerro, amém? Graças a Deus.
Vamos cantar, Tiago, eu sei que vocês têm outra música, mas vamos cantar só um pedacinho de novo, Breve Virá. Mas não deixa de cantar que vocês têm aí, não. Vamos de novo, Breve Virá? Léo, quero ouvir aí o seu contrabaixo. Ah, não era contrabaixo, não, era solinho da guitarra. Aí depois desse vocês podem engatar o outro, que eu quero ouvir o outro, que está na agulha aí, né, separado. Vocês lembram a letra ainda? Hoje nós encerramos a escola dominical com um hino firme nas promessas, gente, mas como ficou bonito, porque todo mundo deu o máximo, né? Esse é o tom? Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai. Breve Jesus voltará. Vão comigo? Ô Anderson, aquela voz desafinadinha, mas firme, manda aí. Ô Bigodinho, bate no coração da gente. Você sabe que o único que bate no coração da gente depois de Jesus é o baterista, né? Ele vai certinho lá dentro. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Você imagina bem, né, que Jesus vem e busca a igreja. E aí quando você olha para os lados e para todas as pessoas que você conviveu com elas na igreja, e elas não estão mais aqui. Você pensou o que vai ser da sua vida? É isso que Jesus falou assim, ó, um será levado, o outro será deixado. Não é? Tem reunião que a gente está aqui que eu falo assim, Senhor, eu só podia vir agora nessa reunião, porque a gente está assim, desvinculado de tudo, né? Já estamos cantando, já estamos adorando o Senhor, então esse é o momento do Senhor vir. Mas não. Jesus virá uma hora que ninguém vai estar esperando. Esse que é o problema sério, né?